Boa tarde a todos. Vamos começar minha apresentação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre WebAssembly aqui, certo? Por favor, fique à vontade para fazer perguntas enquanto eu estou falando, certo? As perguntas vão ser direcionadas aqui para mim, eu vou poder responder. Então, qualquer dúvida, fique à vontade para me interromper, tá? Deixa eu me apresentar rapidinho primeiro. Meu nome é Paulo Torres, certo? Eu tenho uma experiência aí profissional com trabalho de compiladores, certo? E um pouco de experiência acadêmica também, fiz meu mestrado em cima de teoria de tipos. Então, eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre a questão do WebAssembly, uma tecnologia recente aí que está sendo bastante popular ultimamente. Certo, galera, qual é o meu ponto, tá? O que a gente tem aqui, o que a gente vai ver nessa apresentação? O que a gente pode usar no web, certo, no browser, além do JavaScript hoje em dia, certo? Como a gente vai ver, além do JavaScript, a gente tem a questão do WebAssembly, que já é suportado por todos os browsers principais aí, pelo Firefox, pelo Chrome, pelo Edge e pelo Safari, certo? Então, só para eu mostrar aí o que eu vou abordar com vocês, certo? Eu vou falar um pouquinho do ASM.js, que foi o precursor do WebAssembly, e o que ele trouxe, certo? Qual foi a influência dele. Vou explicar para que o WebAssembly foi feito, certo? Qual é a motivação da existência dele e qual é o funcionamento básico dele. O que é o WASI, certo? Que é uma interface de APIs em cima do WebAssembly, que está sendo bastante usado hoje em dia já. E vou finalizar com um pouco de que ferramentas que vocês podem usar já, ferramentas livres, que servem para vocês trabalharem com essas tecnologias, certo? Como é que vocês podem já começar a brincar com WebAssembly e testar o funcionamento da tecnologia, certo? Só para deixar claro isso aí para a galera, eu não vou apresentar um tutorial aqui, certo? Quem quiser, depois, no último slide eu vou deixar meu e-mail, certo? Quem quiser uma ajuda assim, em como mexer nas ferramentas, em como escrever código WebAssembly, vocês podem me dar um toque que eu posso ajudar vocês. Meu propósito aqui, no caso, vai ser só mostrar qual é a tecnologia, certo? Como ela funciona e por que ela está aí. Certo. Primeiro eu vou falar do ASM.js, certo? O precursor do WebAssembly. Então, assim, qual foi a principal motivação dele, certo? As plataformas web, elas vêm crescendo, elas cresceram desde o funcionamento delas de forma exponencial, elas cresceram de forma muito rápida. Hoje em dia, a gente usa sistemas web que simulam software desktop completamente. A gente tem versões do Office rodando direto no browser, editores de imagem, a gente tem sistemas complexos, que não era o objetivo original dos browsers, quando foi projetada essas tecnologias, certo? E há 25 anos, certo, o JavaScript é quem vem sendo o motor dessas ferramentas, certo? Todo o sistema web que a gente tem, ele é feito em cima de JavaScript. Eu acho legal comentar, sim, até aqui, que eu botei há 25 anos, mas é literalmente, certo? Hoje é o aniversário de 25 anos da criação do JavaScript, 4 de dezembro de 1995, certo? Mas, assim, qual é o problema do JavaScript? A semântica dele, ela é notoriamente difícil para se otimizar, certo? A galera que trabalha com compilador vai poder dizer para você, não, o JavaScript, a forma que ele é feita, certo? A ausência de tipos, toda a infraestrutura dele, ela é difícil de a gente conseguir transformar num código rápido. Certo? Claro que, assim, a gente sabe que existem tecnologias de ponta hoje em dia, tecnologias excelentes, capazes de otimizar de forma muito boa o JavaScript, certo? Os browsers que a gente usa, o Firefox, o Chrome, eles têm dentro deles um compilador, certo, just in time, quer dizer,
Enquanto o teu código JavaScript está rodando, o compilador está rodando lado a lado com ele, certo? Então ainda tem gente que talvez ainda diga, ou talvez ainda acredite que o JavaScript é interpretado, certo? Mas assim, faz muito tempo que o JavaScript já não é mais interpretado pelos browsers, certo? Ele é direto compilado ali dentro. Só que assim, apesar de um compilador just-in-time ele conseguir fazer um trabalho excelente de otimização, a gente tem alguns custos disso, certo? A gente tem um custo grande de memória. A gente sabe que sites como o Facebook vão gastar uma quantidade grande de memória. A gente tem um desempenho imprevisível, certo? Porque dependendo da nossa aplicação, a gente precisa fazer um processo de otimização. O compilador tem que desfazer uma otimização que ele fez, porque ele assumiu que alguma coisa que nunca iria acontecer aconteceu. E tem todo um processo de heurística ali. Ele vai chutar um pouco do que está acontecendo. Porque pela semântica da linguagem, o compilador não tem como ter certeza daquilo que está acontecendo. Assim, em 2013, a Mozilla apresentou para o mundo o ASM.js, certo? Ele é um subconjunto do JavaScript, certo? Então, todo programa em ASM.js é um programa em JavaScript também, só que ele usa um conjunto restrito da linguagem, um conjunto que a gente pode otimizar, certo? De uma forma eficiente. O principal objetivo é a compilação de sistemas escritos em C para a web, certo? Que a gente quer aproveitar a semântica da linguagem de JavaScript, a gente quer pegar algumas regras ali para criar um subconjunto que permita uma compilação rápida. E a gente quer ter uma performance parecida com a nativa, certo? Então, qual foi a pira da Mozilla aqui? A galera está sempre pegando software cada vez mais complexo, eles estão querendo repetir na web softwares que eles escreveram em C, em C++ para rodar no desktop. Então, por que a gente não pega esse software que foi feito pelo desktop e roda direto no browser de uma vez, certo? E assim, o compilador de ASM.js tinha um desempenho, tem ainda, né, um desempenho impressionante. Ele fica só duas vezes e meia mais lento que um programa nativo. Então é um ganho, uma velocidade considerável em cima do JavaScript. Eu tenho um exemplozinho aqui que eu botei de um código ASM.js, certo? Que escrito na mão, claro, certo? Só para ilustrar como é que funciona. A gente tem aquela stringzinha ali em cima, certo? O useASM ali, que assim, ela só instrui o compilador, ó, aqui para baixo verifica se esse código é válido ASM.js. Se for, faça as otimizações legais aqui em cima, certo? A gente pode ver, por exemplo, esse /0 ali, certo? O que ele está fazendo para o JavaScript? Ele está dizendo, ó, pega essa variável A e transforma ela num número inteiro. Com isso aqui é equivalente a uma anotação de tipos, certo? Porque a semântica aqui do JavaScript não vai ser alterada se eu passar um outro tipo para o negócio. Então, ele consegue trabalhar assumindo que isso aqui sempre vai ser um número inteiro, e por causa disso ele consegue gerar uma instrução do processador, certo? Uma única instrução de soma aqui. Então, ele não precisa de todas as verificações que existem quando a gente está agitando o código JavaScript, certo? E aqui, o mais aqui embaixo, certo, é equivalente, só que esse mais representa que eu quero trabalhar com double, certo? Um ponto flutuante. Assim, o propósito original do ASM.js, ele é compilado de forma AOT, certo? Ahead of time. Ou seja, ele é compilado antes da execução, da mesma forma que a gente está habituado a compilar programas em C e em C++. A gente primeiro compila tudo, depois a gente vai executar. A gente tem a vantagem que a gente não tem que manter a memória do compilador em tempo de execução, certo? E a gente tem uma performance mais previsível, porque a gente não tem aqui a questão da de-otimização. A de-otimização nunca acontece em código ASM.js e eu não tenho alterações de desempenho imprevisíveis causadas pelo compilador estar rodando junto. Então, é realmente como se eu tivesse um programa nativo rodando dentro do browser. Assim, o código ASM.js, certo? Eu mostrei para vocês ali uma versão escrita à mão, claro, mas ele não foi feito para ser gerado por seres humanos. Ele foi feito para ser gerado por compiladores, certo? O Emscripten aqui é a ferramenta principal que era usada para trabalhar com isso.
E assim, a galera pegou o Emscripten e fez experimentos fenomenais, assim, nos últimos 5 anos aí. Eles compilaram o SQLite, compilaram o DOSBox, certo? Para rodar programa em DOS direto no browser. Até a Unreal Engine, certo? Eles compilaram jogos 3D inteiros para rodar no browser. E como eu falei, eles rodavam assim, 2 vezes mais lento só, certo? E muitas vezes isso era um desempenho aceitável. E era um desempenho maior que se conseguia com JavaScript. Só que assim, claro que tinha um probleminha aqui, certo? O código ASM.js, ele é um código JavaScript válido. Um dos objetivos é que assim, eu fiz uma biblioteca em ASM.js e botei no meu site, mas eu estou rodando no Internet Explorer 6, 7, sei lá. Tá bom, talvez não tão velho para não sacanear o programador, mas estou rodando no Internet Explorer 8 ali. Ele não conhece o ASM.js. Como é um subconjunto, o browser consegue tratar como se fosse o código JavaScript normal e ainda ter uma performance aceitável ali, uma performance de JavaScript, no caso, certo? Então, você só teria a ganhar com o ASM.js quando o browser conhecesse a tecnologia e tentasse fazer as otimizações. E que foi o caso, certo? Todos os browsers principais aí, eles implementam o ASM.js hoje em dia. Só que tinha alguns problemas, certo? O código sempre ficava muito grande, especialmente quando a gente estava trabalhando com mobile, certo? Por exemplo, um sistema grande, assim, um sistema como SQLite, podia levar 1 minuto num celular só para fazer o parsing do negócio, depois ainda tinha que compilar, certo? Então não era exatamente viável quando a gente estava trabalhando com plataformas móveis. No desktop até tudo bem, a gente tem uma banda rápida, certo? A gente não está trabalhando com internet 3G. Mas a galera via que tinha essa limitação de velocidade para compilar um código ASM.js. E o que fizeram? Depreciaram ele, certo? Eles decidiram botar outra coisa no lugar, e o WebAssembly acabou sendo desenvolvido no lugar. Eu botei uma screenshot, não tenho certeza se o quão bem dá para ver, certo? Mas só para ilustrar que aí, jogos 3D rodando no browser, jogos 3D escritos em C++, rodando no browser tranquilamente, através do Emscripten. Tá certo, o que é o WebAssembly em si, tá? Ele é um padrão recente, certo? Ele tem acho que 5 anos, se não me falha a memória, e foi desenvolvido por um grupo da W3C, certo? Que composto pela Mozilla, pela Google, pela Microsoft, pela Apple, pela Intel e por mais algumas empresas, certo? Ou seja, os principais competidores aí nos browsers e mais alguns interessados. E ele foi motivado pelo sucesso do ASM.js, porque foi um sucesso aquele ganho de desempenho na compilação. Certo? A gente pode considerar o ASM.js, o WebAssembly, o sucessor do ASM.js. Mas o que ele é em si? Ele é um bytecode para uma máquina virtual. Certo? A plataforma web, os browsers ganharam a sua própria máquina virtual. Assim, foi possível diminuir muito o tamanho do código gerado e tanto o tempo de transmissão, certo? Porque o arquivo é menor, vai gastar menos banda, vai ser transmitido mais rápido para a internet e vai ter um tempo mais rápido de compilação, porque você não vai ter toda a etapa de parsing, de JavaScript, análise léxica, análise sintática e por aí vai. Você consegue poupar muito tempo nesse processo. O WebAssembly, nesse sentido, ele pode ser visto como duas coisas. Tanto como uma plataforma-alvo para compiladores, certo? A gente pode, hoje em dia, escrever compiladores que geram código para WebAssembly, e isso está acontecendo bastante. É uma coisa bem empolgante de ver, na verdade. Mas também pode ser visto como uma nova feature para as engines JavaScript, certo? Todas as engines JavaScript estão adotando o uso do WebAssembly como complementar. Então, o código WebAssembly ele vai rodar de forma casada com o JavaScript na maioria das plataformas. E assim, mesmo que o WebAssembly ainda esteja em constante evolução, certo? Tem muitas features que estão sendo desenvolvidas, estão sendo testadas no momento. A versão 1.0 saiu em dezembro do ano passado, de 2019, e hoje em dia a versão 1.0 já é suportada pela última versão de todos os browsers aí. E pelo Node, certo?
Então, é muito provável que o browser que você esteja usando para assistir essa apresentação aqui, ele já suporte o WebAssembly. Aqui eu botei 2 arquivozinhos para exemplificar, certo? Em cima é o formato textual do WebAssembly, certo? O WebAssembly é um formato binário, é um bytecode, certo? Ele é bem pequeno. Só que, assim, idealmente a gente quer um formato, uma forma debugável por seres humanos, certo? Então, existe esse formatozinho aqui, que é baseado em S-Expressions, certo? Ele parece um pouquinho com Lisp, que a gente pode ver as instruções ali, como ele está funcionando. Basicamente, uma função de adição, certo? Que vai ser compilada por uma única instrução do processador. Vai ser compilado de uma forma bem eficiente. E embaixo um código JavaScript que pode rodar no seu browser ou pode rodar no Node, certo? Que instancia aquilo, manda compilar aquele código WebAssembly e chama a função add ali para somar 2 números usando a instrução do processador. Assim, o WebAssembly, ele se livrou um pouquinho das amarras do ArmJS, certo? Ele pode se dar mais liberdades e, com isso, ele pode ser compilado tanto de forma ahead of time, certo? Antes de executar, quanto durante a execução. O código JavaScript, ele pode ser usado como cola, sim, permitindo unir bibliotecas nativas, certo? Eu posso compilar várias bibliotecas escritas em C++ ou C para rodar no browser e eu começo a chamar elas entre si com JavaScript, certo? Inclusive, num projeto comercial que eu trabalhei, eu, por motivos de força maior, eu precisei compilar um projeto em OCaml para rodar no Node, certo? E eu misturei um programa, um WebAssembly, eu misturei C, JavaScript e OCaml para rodar no mesmo programa. Eu usava JavaScript para misturar o C com o OCaml ali, as 2 bibliotecas que eu tinha, funcionou tranquilamente. E assim, do ponto de vista da máquina, certo? Ela é uma máquina de pilha, certo? Ela tem memória linear, parecido com C. Então, eu tenho o conceito de ponteiros dentro do WebAssembly e eu tenho o conceito de registradores locais que não tem um limite, certo? Cada função pode definir um número arbitrário de registradores. O ponto mais interessante aqui, talvez, é que esse bytecode, certo? Esse WebAssembly, ele não tem a instrução goto, que nem a maioria das linguagens de montagem tem, certo? O código, ele funciona de forma estruturada. Então, eu tenho um bloco if e eu tenho uma instrução end para terminar o bloco dentro do WebAssembly. Isso ajuda a garantir algumas propriedades semânticas dele que facilitam na otimização. Certo? O acesso de pilha também é um pouco restrito, mas não vou entrar muito em detalhes aqui. Várias propostas já foram feitas de adição ao WebAssembly, certo? Algumas já foram implementadas, inclusive, como assim operações atômicas, multithread, para você rodar múltiplos processos no seu browser, e até um coletor de lixo, que você possa usar objetos JavaScript dentro do código WebAssembly. Assim, a questão do ASI, certo? Beleza, o WebAssembly permite compilar C, mas como é que eu converso com o sistema? Como é que fica a entrada, saída, arquivo, mexer com o teclado, mexer com o terminal, certo? O próprio MScripten, ele já fornecia uma implementação da libc, certo? Então, todas as funçõezinhas básicas que um programa nativo usa, ele tinha uma versão no browser para elas. O OSI é um padrão recente, certo? Tem 3 anos, eu acho. 3 ou 2 anos. Que provê uma API padronizada baseada no POSIX, certo? Um sistema similar com o Unix, para como funciona a chamada de sistema dentro de um sistema WebAssembly, certo? E com isso a gente acaba com 2 plataformas para compiladores, certo? Com o ASME, com a API do MScripten e com a API do OSI, certo? E a API do OSI está se tornando cada vez mais popular. E o mais legal disso é que com essa interface padronizada, certo? Com essa especificação, é assim que você vai interfacear com arquivos, é assim que você imprime no terminal, a gente consegue pegar programas do WebAssembly e rodar elas fora do browser, certo? O WebAssembly não é preso totalmente ao browser.
embora o principal uso seja junto ao JavaScript dentro do browser, eu posso pegar um programa compilado para WebAssembly que funciona no browser e rodar ele nativamente também na minha máquina. Certo? E aqui ele vai se parecer um pouco mais com as máquinas virtuais tradicionais, certo? Com o .NET, com a JVM. Eu tenho uma máquina, a especificação de uma máquina virtual que eu posso usar tanto no browser quanto em outros ambientes, inclusive em Arduino, eu já vi a galera usando, certo? Programar em WebAssembly para rodar no Arduino. Assim, como é que eu posso começar a usar, certo? O WebAssembly, ele desde a concepção, ele sempre foi uma tecnologia aberta e sempre foi uma tecnologia livre, certo? Ele sempre foi feito com a maior quantidade de usuários possíveis em mente. Então, tem muitas ferramentas abertas, vários compiladores. Desculpa. Que trabalham em cima disso, certo? O próprio MScripting, certo? Que foi um fork do Clang, ele foi projetado para gerar MJS, mas ele gera código WebAssembly também. O Binary, que é toda uma SDK para trabalhar com C e C++, que é usada por outros compiladores. A gente tem o compilador de Rust, certo? Rust é uma linguagem bem popular hoje em dia, e você pode tranquilamente compilar seus projetos Rust para rodar no browser usando WebAssembly. A gente tem uma linguagemzinha chamada Assembly Script, que está ficando bem popular, certo? Ela é um subconjunto de TypeScript, certo? É um JavaScript com tipos que pode ser compilado para o WebAssembly, certo? Então, tu consegue programar numa coisa parecida com JavaScript para rodar no WebAssembly de forma mais eficiente. A gente tem aí linguagens mais tradicionais, certo? Vários compiladores tratando. A gente tem o compilador de Go, o compilador de C#, trabalhando com WebAssembly já. Inclusive, eles geram o próprio código para a coleção de lixo lá dentro, já que o WebAssembly não suporta nativamente, mas o coletor de lixo funciona mesmo assim. E a gente tem ferramentas que permitem tanto compilar just in time, certo? Um código WebAssembly nativamente, certo? Você roda fora do browser, você pode compilar enquanto executa para ter uma otimização, e tanto a Ahead of Time, certo? Eu compilo o projeto C++ para WebAssembly, e depois eu compilo o projeto WebAssembly para nativo dentro de uma sandbox. Então, tem uma garantia que não vai ter um vírus ali, porque o programa está rodando num ambiente contido, graças a essa tecnologia, mas mesmo no ambiente contido, ela tem uma velocidade nativa. Então, você consegue um programa rápido graças a isso. Eu só botei um exemplozinho aqui para mostrar. Você pode usar como usar o MScripting, certo? Você consegue misturar o JavaScript tranquilamente dentro de um programa C e compilar isso aqui para o WebAssembly. Então, galera, aí concluindo, estamos chegando no fim do meu tempo, certo? O WebAssembly ele não surgiu aí para a gente substituir o JavaScript. Ele foi feito para rodar lado a lado ao JavaScript, mas ele acabou encontrando novos usos, certo? Especialmente rodar fora do browser também. Mas dentro do browser, ele acabou sendo como uma feature nova para o JavaScript, um irmão rodando ali dentro. Certo? E o projeto, assim, ele está em evolução contínua. Só que nos campos de aplicação web, para a gente desenvolver software complexos para a web, cada vez mais leves, cada vez mais eficientes, o WebAssembly está ganhando muita atenção recentemente. É isso aí, galera. Eu tenho meu e-mail ali no canto da tela. Não pensei muito bem, ficou coberto. Vou puxar para o primeiro slide aqui, galera, mas tem meu e-mail também. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita para fazer agora. Algum comentário, alguma coisa? Opa, Marcos, obrigado. Eu que agradeço o convite aí que vocês fizeram. Foi um prazer estar aqui. Especialmente falando do negócio. Como eu falei para vocês, minha área de compiladores e linguagens, o WebAssembly aí está dando uma oportunidade muito grande para a galera experimentar.
várias linguagens acadêmicas, a galera tá dando preferência para gerar código WebAssembly, porque de graça consegue rodar o código compilado na sua linguagem, tanto no browser quanto nativamente, certo? Obrigado aí, Guilherme. Quem tiver mais pergunta, algum comentário aí. Até o momento sem perguntas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Deem uma brincada aí com o WebAssembly, vocês vão ver porque é bem legal. Qualquer dúvida que vocês querem, eu quero ajuda para fazer um código, que linguagens eu posso trabalhar, certo? Eu vou descer um pouquinho aqui, dando minhas considerações finais. Especialmente quando a gente está trabalhando com, com plataforma web, certo? A gente tem a liberdade de usar o JavaScript junto com programas escritos em C, C++, Rust. Então, a forma que o WebAssembly foi projetada, ela foi projetada para ter uma compilação segura, certo? Então, sempre que o código é compilado, ele é compilado dentro de uma sandbox, certo? O código não roda direto no seu ambiente, ele roda dentro de um ambiente mais fechado. Então, assim, mesmo você tendo acesso a arquivos, etc., o compilador avisa, não permite você acessar o arquivo do sistema. É isso, galera. Muito obrigado.